Paul Verhoeven está de volta no cinema francês com um filme chamado Elle. Acho que é essa a pronúncia correta. Enfim, além do Paul Verhoeven, do fantástico Paul Verhoeven, tem também a maravilhosa Isabelle Huppert, que é uma atriz muito famosa na França, que fez alguns filmes ok aqui nos Estados Unidos, do lado de cá, né? Mas enfim, essa parceria Paul Verhoeven, pra quem não sabe, Robocop 1, Tropas Estelares, mas imortalizou uma femme fatale vivida por Sharon Stone em Instinto Selvagem e aquela cruzada de pernas que o cinema venera até hoje, né? Os filmes do Paul Verhoeven, eles atrelam muito violência e sexo, mas só que em Hollywood ele valorizou muito o lance da violência, como a gente vê, por exemplo, no primeiro Robocop. Esse filme aqui não é diferente, apesar de ser uma adaptação, tem muito a cara do Paul Verhoeven. Uma sexagenária, uma mulher de mais ou menos 60 anos, é estuprada, ele mostra bem a cena desse estupro e depois a gente vai acompanhando o pós-estupro, como é que essa mulher vive na sociedade depois desse fato. Só que o surpreendente é que ela não se comporta como a gente acha que normalmente uma pessoa, não só a mulher, mas qualquer pessoa iria se comportar. Ela parece não ter sentimentos, ela parece ser vazia. Então quando a gente pensa que o filme é sobre o estupro, na verdade o filme é sobre elle, né? É sobre ela. É justamente sobre ela, a personagem Michelle, vivida pela Isabelle Huppert, muito bem vivida, por sinal, interpretando uma pessoa vazia de olhar, vazia de viver. Ele tem um roteiro que muita gente chama de roteiro 360 graus, né? Que gira e acaba caindo no mesmo ponto de visão. É como se você estivesse falando sobre algo, mas na verdade você está falando sobre o sujeito que está do lado de cá, e não do que o sujeito está observando. Isso já é fantástico porque o filme já muda toda a sua premissa de divulgação. Ele divulgou-se como um filme sobre estupro, sobre isso, sobre aquilo outro, mas não é. É sobre a pessoa que foi estuprada e o fato dela não conseguir sentir nada daquilo. Infelizmente, eu não posso falar muito sobre o filme, porque qualquer coisa que se fala é spoiler, né? Mas o que eu posso dizer é sobre a genialidade do roteiro, onde tudo tem sentido. Nada, simplesmente nada é descartável. Todos os diálogos são importantes para esse lance do 360, para a gente voltar os olhos a ela, né? E se você ficar olhando todo o tempo ela e não sobre quem estuprou, por que estuprou, tudo faz sentido no filme. Inclusive o lance do game. O lance do game, ela é uma empresária bem-sucedida, ela é uma criativa dos games, né? Bem-sucedida e tudo mais. Ela tá todo tempo querendo que as pessoas sintam o que ela quer sentir, né? Ela tá todo tempo buscando um sentimento. Então tem a apresentação do game e o cara mostra, genial e tal, muito bom os gráficos dela, não, mas a pessoa não tá sentindo isso. Eu quero que a pessoa fique erétera, eu quero que a pessoa se interessão em determinados momentos, você tem que construir a atenção para isso, para aquilo outro. É justamente o que o roteiro faz. É interessante porque você sai de uma premissa onde você se compadeceria muito com a personagem e o filme ele fica dúbio. Algumas pessoas vão se compadecer com a personagem, o fato dela ter sido estuprada, só que outros vão descobrindo mais o passado dela e vai olhando assim, não, nem ela tá se compadecendo, por que é que eu vou me compadecer com isso? O roteiro é uma aula de como o subtexto ganha o texto e o texto principal vira subtexto. No caso, o texto principal é o estupro e um pós-trauma do estupro. Esse texto vira subtexto e o subtexto, que é ela, né, elle, ganha o texto. Isso é maravilhoso, pouco se vê no cinema hoje em dia. Muito tempo sem ver o Verhoeven, você esquece como é que o cara é bom. Um exemplo rapidinho para você captar. Tem uma cena que a personagem tá na janela, né? A Michelle tá na janela e tem uma câmera, inclusive o filme todo filmado praticamente 90% com câmera livre, câmera na mão, tremendo o suficiente para deixar o filme intimista, o que é muito cinema francês, além do Paul Verhoeven. Mas enfim, a câmera tá lá na janela, a personagem tá nessa janela, a câmera tá solta e a personagem vai para outra janela. Geralmente você corta para outra cena. Aqui não, a câmera acompanha e foca a personagem na outra janela. E quando ela fecha a janela, aí sim a câmera entra e temos um corte óbvio. Acontece também com o plano detalhe. Ele não corta para ir para o plano detalhe. O Paul Verhoeven é muito sábio nesse sentido. Tem dois personagens, uma personagem entrega um papel para outra. Geralmente no cinema, quando o diretor quer que a gente veja o que é esse papel, corta para um plano detalhe nas mãos. O Paul Verhoeven não, ele mantém a câmera na personagem, então a mão da outra personagem entra entregando o objeto e ele desce a câmera rapidinho, mostra o que é o objeto e sobe voltando para a personagem. Recursos de direção que
pouco também se vê no cinema hollywoodiano, principalmente nesse cinema mais blockbuster, né? Não que seja ruim. Lembrando que é um filme de 2 horas e pouco. E é preciso essa direção contínua, sem cortes bruscos, sem picotar, para que a gente se mantenha ali dentro daquele universo. Pena que, aí eu não sei se é um erro ou uma escolha, me parece mais uma escolha do que um erro. Ele constrói mal a tensão. Ele constrói mal a tensão do medo, né? A gente não fica com tanto medo. Quanto mais a personagem principal vai ganhando importância, menos a gente vai se importando com o lance do suspense. Isso ele não faz, por exemplo, e é muito mais equilibrado lá no Instinto Selvagem, no Robocop também. O medo está presente, né? O medo eu não vou dizer, mas um pouquinho do terror daquilo que está sendo contado. E uma das coisas que não tornou isso bem construído é a trilha sonora. Tá muito baixa e horas tá muito caricata, que deixa as cenas um pouco desencaixadas. Estava tudo funcionando, né? As cores lavadas e escuras, a direção sempre com a câmera na mão, né? A fotografia com a câmera sempre na mão, as tomadas sempre intimistas e todo o tempo contínuo, ou melhor, na maioria do tempo contínuo, e a trilha sonora parece desencaixada daqui dali. E finalmente, assim, aí sim um elogio, né? O Paul Verhoeven, assim como todos os filmes dele, você sente o diretor no set, que ele tá mandando as pessoas fazerem aquilo, e felizmente eu senti isso novamente aqui em Elle, em mais um filme do Paul Verhoeven. É difícil julgar porque a melhor coisa do filme é o roteiro. Eu vou dar 4 estrelas, não é a melhor direção do Paul Verhoeven, mas é uma maravilhosa direção, muito acima da média das direções que a gente vê hoje em dia. Se você quiser ficar com spoiler, depois que sair aqui, eu vou dar um pouquinho de spoiler sobre o filme. Então fica ligado aí, vai ficar preto. Quando eu voltar, eu dou um pouquinho de spoiler, porque eu preciso falar uma coisa sobre tudo que talvez faça você enxergar o filme de uma maneira diferente e, a meu ver, melhor. Deixe seu comentário, me diz o que é que você acha sobre ele, me diz o que é que você... melhor dizendo. Me diz o que é que você acha sobre Paul Verhoeven, Robocop, Tropas Estelares, Instinto Selvagem, vários outros filmes aí. Se gostou, dá joinha, se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês, fica aí que tem spoiler. Um abraço, beijo, até o coração de vocês. Me esqueci tudo como é que faz, tchau. Voltando aqui do lance do spoiler, né? Porque eu perguntei pra Lívia o que é que ela achou, o que é que ela sentiu ao final do filme. E ela teve uma visão completamente diferente de mim. Mas uma frase que ela falou é muito interessante. Ela viveria sem esse filme, por mais que ela tivesse gostado muito. Sobre o spoiler, quando faz pensar um pouco mais, é que o filme ganha um tom completamente diferente. O filme inteiro é um panorama sobre a psicopata. Ela, Michelle, é uma psicopata. O pai dela era um psicopata e ela herdou isso, diferente da mãe dela e tudo mais. Tem uma frase no final, a amiga dela, que inclusive ela dorme com a amiga dela, ela dorme com o marido da amiga dela, ela dorme com o vizinho, ela se masturba vendo o vizinho, né? Ela sente prazer em ter sido atacada e por aí vai. Sente prazer, talvez ela sente o mais próximo de sentir prazer, entendeu? O filme inteiro, ela buscando sentir algo, porque ela é vazia, ela é inóspita, não tem nada dentro dela. No final, a amiga dela chega assim e diz: disseram que eu ia encontrar você aqui no cemitério. E ela fala: pelo menos o corpo. Ou algo parecido assim, pelo menos o corpo. E ela é um cemitério, né? Um local cheio de corpos, um local lotado de pessoas, só que não tem alma, não tem sentimento. As pessoas que estão ali deitadas não sentem mais nada. Elas não morreram por fora, porque o corpo tá lá, mas morreram completamente por dentro. Uma alusão perfeita ao que é essa personagem. Uma pessoa morta por dentro, que não consegue sentir absolutamente nada. E o Paul Verhoeven nos manipula muito bem em nos mostrar essa mulher, esse vazio, esse, como eu tô chamando de panorama de um psicopata, que é essa mulher. Se você teve essa interpretação também, comenta aqui embaixo, deixa mais comentários, só que coloca lá em cima. Spoiler, tem spoiler e tudo mais. Show? Agora sim, um beijo no coração de vocês e tchau.